Chegou a hora de sermos abençoados pela palavra do Senhor. Zacarias 4. Eu vou ler os 3 primeiros versículos. Você pode me acompanhar? Zacarias 4, a partir do versículo 1. O anjo que havia falado comigo retornou e me acordou, como se desperta alguém que está com muito sono, e me indagou: que vês? Ao que respondi: vejo a menorá, um lindo candelabro, todo em ouro maciço e com um recipiente para azeite na parte superior, com 7 lâmpadas e 7 tubos que se unem às lâmpadas que estão colocadas em cima dele. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Amém? Agora você pode sentar aí, na presença do Senhor, que nós vamos degustar um pouco mais essa palavra de Deus. Na mensagem passada, festa de tabernáculos, a gente falou sobre os próximos versículos aí de Zacarias, né? Ainda do capítulo 4. E agora, nessa mensagem de hoje, eu quero falar de Zacarias na abertura do capítulo 4, que ainda é um pouco do contexto de tabernáculos, ainda é um pouco dessa cobertura que nós temos em Deus em tabernáculos. E hoje eu quero que você receba um ensino novo, ou um ensino, na verdade, renovado, né? Um ensino fresco do Senhor sobre as suas próprias decisões, sobre as coisas que nós queremos decidir na nossa vida, sobre coisas que nós queremos ter renovadas na nossa vida, que venha então a presença do Senhor nos renovar. E essa visão aqui que Zacarias descreve aqui no seu livro, foi o tema de Jerusalém, foi o tema da festa de tabernáculos desse ano, foi o tema que nós pregamos na semana passada. É pelo meu espírito. Então isso é muito forte. As coisas novas que vêm na nossa vida, nós que somos crentes em Jesus, nós que cremos que o Senhor está com o domínio da nossa vida, que o Senhor é quem nos protege, quem nos guarda, nós temos que ter essa certeza. Deus renova todo dia a sua unção na nossa vida, para que tudo que a gente faça seja pelo seu Espírito. Deus sempre mostra as suas intenções para aqueles que têm fé, seja por sonhos, seja por visões, seja pela palavra revelada. De alguma forma, Deus vai mostrar a sua intenção para o seu povo. Foi isso que Zacarias tentou transpor aqui. Ele tentou dizer que sempre quando Deus dá uma visão, dá uma profecia, revela alguma coisa, ele está mostrando ali a sua intenção. E essa visão de Zacarias foi uma visão maravilhosa. Ele via a menorá, o candelabro de ouro maciço, sendo alimentado com azeite de uma forma constante, que nunca para. Isso tem uma série de revelações, uma série de aplicações, uma série de situações em que, quando os princípios do Senhor são revelados, as suas intenções estão ali. E quando nós seguimos os princípios do Senhor, nós cumprimos as intenções dele na nossa vida. O que é que eu vejo na palavra de Deus? Quanto mais a gente estuda a palavra, mais a gente se apodera das intenções de Deus para a nossa vida. Quanto mais eu vivo essa palavra que eu estudo, mais se cumprem em mim as intenções de Deus. Deus tem intenção para Maria, para Matusa. Deus é intencional na nossa vida. Mas qual é a intenção de Deus na minha vida? Procure pelos princípios dele. Viva nos princípios dele, porque ele sempre mostra as suas intenções no cumprimento de princípios. Um pastor uma vez me contou uma história, que eles estavam viajando de carro para um congresso. Ele e mais alguns pastores dentro do carro. E aí eles queriam chegar rápido no lugar, estavam cansados de dirigir. E aí começaram a se perguntar um para o outro: tem algum atalho que a gente possa pegar e ir mais rápido para chegar naquela cidade que vai acontecer o congresso, para a gente chegar mais rápido? Aí um dos pastores do carro palpitou: dobra aí à direita. Eu acho que aqui a gente pode pegar a cidade tal, eu nem me lembro o nome da cidade, para a cidade tal, e a gente corta caminho. Aí ele entrou à direita. Uns 2 quilômetros que eles estavam andando, passaram por um posto da polícia rodoviária. E aí passaram, não pararam nem nada, eles seguiram. Mas lá na frente tinha outra placa dizendo o nome de uma terceira cidade. Aí eles começaram a pensar: rapaz, eu acho que isso aqui, o meu aqui está errado. Aquela placa que diz para dobrar à direita, eu acho que está errado. A gente vai ter que voltar. Eles pararam o carro, fizeram a manobra e voltaram. Passaram na frente da polícia rodoviária, não foram parados, segue adiante,
Chegou lá na frente, eles foram conferir. Rapaz, a placa diz que é à direita mesmo. Vamos tentar, rapaz, a gente está perdendo tempo aqui. Aí o outro, não, vamos tentar, a gente vai ganhar caminho. Vai cortar. Fizeram a manobra de novo e voltaram. Passaram na frente da polícia rodoviária, mas não foram parados, seguiram adiante. Chegou lá na placa, eles olharam. Rapaz, está dizendo o nome de outra cidade. Aí um arriscou. Vamos seguir, vai que a gente acha outra placa lá na frente. A outra, rapaz, estamos perdendo tempo. Vamos voltar e vamos seguir o caminho que a gente estava no começo. Eles voltaram de novo, e dessa vez a polícia rodoviária parou. Começaram, pai, que esse negócio aí, vocês vão e voltam, estão fazendo o quê? Que história é essa aí? Não, a gente é pastor, está indo para o congresso, pois vamos descer do carro todo mundo e tirar as bagagens também. Aí desceu do carro tudinho, tiraram as bagagens, foram olhar o carro, olharam as bagagens, vistoriaram tudo, quase 1 hora parado para cortar caminho. Tem coisas que a gente tem que seguir, olha, pai, se a placa está dizendo aqui, vai. E o policial no final disse, não, é verdade, vocês podem seguir. A placa diz uma próxima cidade, mas depois na outra vocês vão chegar lá, vão cortar caminho. Vão ganhar em torno de meia hora. Ficaram 1 hora parado, ia ganhar só meia hora, ou seja, no final perderam meia hora. Se você não segue o que as indicações, as intenções de Deus estão dizendo, vai perder tempo, né? Pense que está ganhando tempo, vai perder tempo. Aquela dúvida, né, que a gente sabe que é o contrário da fé, aquela dúvida pode fazer chegar um atraso na nossa vida. Eu fiz uma oração há pouco tempo, dizendo, Senhor, eu não quero ficar com arrependimentos e também não quero ficar com esse senso, meu Deus, como eu perdi tempo. Me ajuda, Senhor, a remir o tempo, porque essa é uma oração interessante de a gente fazer, porque o Senhor é o dono do tempo, Ele é o remidor, né? Remidor. Então Ele faz com que o tempo, você ganhe tempo de novo, né? Deixei de fazer aquilo, aí Deus pega e restitui um tempo, dizendo, pois está aí, está feito agora. Eu quero essas coisas maravilhosas na minha vida, porque eu sei que aí se revelam as intenções de Deus. O que eu quero dizer com essas intenções de Deus reveladas, né? Porque essa visão de Zacarias é tão forte que virou uma intenção de Deus para a nação de Israel. E essa visão dele, dessa menorá, com do lado as oliveiras, e essa menorá cheia de óleo derramado, porque o óleo é o combustível da menorá. Então a menorá que não se apaga, a lâmpada que não se apaga. É um símbolo que até hoje é usado na nação de Israel, nos prédios governamentais. É usado no exército. É usado nas ruas para simbolizar. Esse prédio aqui é um prédio do governo. O governo, a gente vai lá, visita, vai no Knesset, né? Lá no Senado está lá. Abertura é o brasão do governo de Israel. É essa visão de Zacarias. A gente vê a menorá e os ramozinhos da oliveira do lado. É a visão de Zacarias. Até hoje é uma visão que é tida como institucional. Uma visão bíblica é a visão institucional do país. Olha só que coisa linda, gente. Onde é que vocês tiraram o símbolo do país de vocês? E a pessoa responder, da visão de Zacarias. Foi dali que a gente tirou o símbolo da nossa nação. Que coisa forte. Que coisa linda, né? Estava assistindo a Festa de Tabernáculos e chamaram um dos head coach lá, dos cabeças do exército de Israel. E ele foi dar um relatório de como estavam sendo as investidas de proteção. E ele ficou famoso no mundo todo, porque ele foi contando lá a história dele. Eu estava em casa com a minha família, minha esposa, 3 filhos, quando explodiu aquele ataque do ano passado. E aí chegaram as notícias e o meu celular começou a vibrar, dizendo, olha, estamos sob ataque. E naquela hora eu me levantei e disse para minha esposa e para meus filhos, Deus está me convocando. Olha o que ele disse. Deus está me convocando para proteger nossas fronteiras. Eu tenho que ir para o meu posto agora. E ele disse que só fez arrumar a bagagenzinha que já estava ali na mão, porque já fico de prontidão, e se mandou para o front, para proteger as fronteiras. E ali ele começou a fazer uma live para avisar a família que estava bem e para dar coordenadas também para as pessoas que estavam sendo protegidas. E começou a ficar famoso no YouTube. As mensagens que ele mandava do front de proteção. Então ele mandava ali, está todo mundo bem aqui, estamos conseguindo proteger o território, e aí começou a viralizar. E ele ficou agora conhecido como youtuber do exército. Ele disse lá. E ele é o Yair
Pinto. Né? Tem um sobrenome aí meio aportuguesado, né, talvez. E ele disse lá o testemunho dele. Mas a visão que eu quero trazer é, olha a visão da proteção que ele disse. Quando o exército tocou chamando ele, disse, Deus está me chamando para proteger. Porque a nação toda se agarra com isso. Onde é que a nossa nação nasce? Nasce na palavra de Deus. Onde é que ela se sustenta? Se sustenta na palavra de Deus. Como é que ela é protegida? É protegida pela mão poderosa do Senhor. E como é que você se identifica como sendo dessa nação? Por causa da visão de Zacarias. Toda vez que eu olho para um prédio governamental, eu vejo a visão de Zacarias. Tem ouro, um pote de ouro, derramando a unção constantemente para que a lâmpada não se apague. Isso é uma visão de território, visão da nação. A nação tem essa visão. A Bíblia lá não é considerada um mito. A Bíblia não é considerada uma fantasia. A Bíblia é realidade da nação. A nação só é nação por causa da Bíblia. Já imaginou? Tudo que a nação faz lá é baseado no contexto da palavra. Até mesmo coisas conflituosas lá só existem por causa da palavra. Você sabe do que eu estou dizendo? Já pensou se você pautasse a sua vida? Só pensa. Se você pautasse a sua vida nas coisas que estão escritas na palavra, se todas as decisões que você tomasse fosse por causa da palavra, se quando acontecesse alguma coisa na sua vida, você imaginasse, olha, Deus está me chamando por causa da palavra. Olha, Deus está fazendo alguma coisa por mim, está mostrando a sua intenção na palavra. Por isso que essas coisas estão acontecendo. Já pensou se a gente interpretasse a nossa vida como esse povo faz? Eles são um exemplo para a gente. Tudo eles interpretam como sendo um chamado de Deus, é Deus fazendo alguma coisa, porque a nossa nação só existe por conta da história que está registrada na Bíblia. Eles sabem a história deles, porque está na Bíblia. Eles sabem o registro daquela terra, porque está na Bíblia. Tudo eles pautam por causa do que está escrito na Bíblia. Já pensou se a gente faz isso na nossa vida? Tudo a nossa vida ser pautado pelos princípios que estão na Bíblia. A gente ia viver de acordo com as intenções do Senhor. Meu esforço hoje nessa pregação é que a gente saia daqui dizendo isso para nós mesmos. Tudo na minha vida, se não é, vai passar a ser por intenção de Deus. Eu vou me guiar pelos princípios do Senhor. E quando eu vivo pelos princípios dele, tudo que acontece na minha vida é a intenção revelada de Deus. Deus foi que governou essa intenção. Porque se você está nessa menorá, nesse candelabro, nunca vai faltar esse óleo, né? Nunca vai faltar o combustível. A lâmpada nunca vai apagar. Sempre vai ter luz para os seus passos, que é a luz que revela a intenção de Deus para a sua vida. Qual a intenção de Deus para a sua vida? Eu quero fazer uma oração hoje nesse sentido. Senhor, que nunca falte o óleo para iluminar os passos da Maria, nunca falte o óleo para iluminar os passos da Aratusa, nunca falte o óleo para iluminar os passos da Matusa. Nunca cesse. Sempre esse pote de ouro, cheio de óleo, esteja vertendo óleo como combustível para a luz nos passos deles, para a luz nos passos dos teus filhos, que nunca falte, para que sempre tenhamos. É o Deus que está intencionalmente revelando esse passo. Eu vou dar. O que a gente quer colocar? Onde a gente precisa dessa luz? Projetos novos? Onde a gente precisa? Ciclos novos? Onde a gente precisa dessa luz de Deus? Para um sonho de vida, eu sempre quis, pensei que nunca ia conseguir. Mas será que não é agora a hora? Não é agora a hora de tocar isso? Não é agora a hora de ver, meu Deus, Deus pôs luz e agora a gente pode ver o caminho? É esse o caminho mesmo? A gente estava só esperando essa luz. O que é que a gente precisa? Eu quero te mostrar ainda uma coisa para a gente aprender sobre isso. No livro da Revelação, Apocalipse, ele abre o livro fazendo um paralelo com essa visão de Zacarias, que hoje a gente vai aprender como derramar luz nos nossos projetos. Abra em Apocalipse no capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. No versículos 12 e 13, nós temos assim: voltei-me para observar quem falava comigo, e voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros, alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma longa túnica que chegava a seus pés,
e um cinturão de ouro ao redor do peito. Olha, gente, sem dúvidas interpretativas, tá? Eu acho que todos que estudam Apocalipse apontam que esse homem que foi visto aqui nessa visão é uma representação de Jesus Cristo. Então, se essa dúvida interpretativa é Jesus que está lá entre os candelabros, responsável por cuidar desses candelabros. Então, isso aqui é um replay, isso aqui é um paralelo com essa visão de Zacarias. Zacarias viu a menorá, o candelabro de ouro maciço, que não nunca faltava o óleo, o combustível para ficar a luz acesa. E agora João, na sua visão também apocalíptica, viu Jesus no meio dos candelabros, responsável para que as luzes deles não se apaguem. Então esse é um paralelo muito importante para mim, que sou cristão, para você também que crê nisso. É a mesma visão de Zacarias, porém agora tem uma identificação. Jesus é o responsável para que a luz nunca se apague nesses candelabros. É claro que essa visão se estende um pouco mais. Em Apocalipse tem o mistério das 7 igrejas. Então aqui são 7 candelabros. Depois ele revela, são representações dos 7 anjos, a representação das 7 igrejas. Então essa representação das 7 igrejas, depois a gente pode estudar um pouco mais de teologia, mas a representação aqui que eu mais gosto é um apanhado perfeito de todo tipo de igreja que existe por aí, mas que são chamadas igrejas de Cristo. Tem umas que têm as suas fraquezas, tem outras que têm os seus elogios, depois ele vai revelando. Mas Jesus sabe de tudo, gente. Sabe tudo que acontece em todas as igrejas. Toda igreja que levanta a placa e diz, eu sou a igreja de Jesus Cristo, ele sabe de tudo. Ele está lá no meio dessas igrejas, ele é responsável por distribuir o óleo para todas elas. É por isso que ele sabe. A engraçada dessa visão é que ele não deixa de distribuir o óleo, né? Ele deixa o óleo ali distribuído para todas elas. Embora ele saiba, você é fraca. Eu sei do que está acontecendo aí. Aí depois ele elogia, mas a teu favor eu tenho isso. Esse ele sabe os detalhes. Ele sabe tudo o que acontece no meio da igreja. Tem coisas que eu não sei, mas Jesus sabe, né? Tem coisas que o pastor da igreja nem sabe, mas Jesus sabe. Ele está no meio da igreja e ele fica derramando, ele fica colocando, ele fica jogando a luz para que a igreja nunca fique em trevas. Olha, quando joga luz, as coisas se revelam, né? Coisas que a gente nem imagina, fica revelado diante de nós. Eu fui no oftalmologista essa semana. Ele foi fazer o exame, viu lá, beleza, tá aí, vou passar a receita do seu óculos. Deixa eu fazer um exame aqui mais detalhado, só para eu ver como é que tá o seu olho. Aí eu sentei lá na maquininha, ele jogou uma luz forte, gente. Tá, jogou a luz forte. Ele, interessante. Aí eu, é. Deixa eu ver aqui. Aí veio mais pro cantinho. Interessante. E aquela luz forte, né? Em cima. Ofuscando tudo. Aí, mais aqui no cantinho. Interessante. Eu tava para perguntar, rapaz, o que é tão interessante no meu olho que você não diz, só fala interessante. Até que ele apagou a luz. Quando ele apagou a luz, eu estava tão ofuscado que eu não sabia onde é que ele estava. Não sabia nem onde é que eu estava mais. De tanto tempo que ele demorou com a luz no meu olho. Aí eu vi lá o fundo dos seus olhos. Ótimo, porra, agora me devolva a visão que está tudo ofuscado, não estou vendo mais nada. Na hora que apagou a luz, gente, não via mais nada. E isso me tocou por causa dessa mensagem. Porque quando começa a faltar luz, parece que a gente não vê mais nada, né? Perde a rota, perde o caminho. Qual o próximo passo que eu dou? Eu não sei. Está escuro para mim. Eu perdi a minha localização. Você fica perdido? Onde é que eu vou botar meu pé? Eu não tenho segurança. Qual é o próximo passo que eu tenho que tomar? Se faltar luz, fica nas trevas. Se ficar nas trevas, não sabe o próximo passo. Não sabe o que é que tem que fazer agora. E agora, o que eu faço? Eu não sei. Apagada a luz, você não vê mais nada. Eu lembrei daquele meme do Pica-Pau, do desenhozinho do Pica-Pau, que o Leôncio vai tentar enganar ele. Aí diga, vamos fazer então primeiro uns exames em você. Lê o que tem nesse papel. Aí no papel está escrito, eu não consigo ler nada. Aí o Pica-Pau diz, não consigo ler nada. Ele, interessante, parecia o meu médico lá. Interessante. Lê de novo agora mais de perto. Não consigo ler nada.
Era o que estava escrito no papel. Quando Jesus mostra as coisas pra gente, a gente consegue ler tudo, né? Quando os sinais chegam, a gente vê, agora entendi. Parecia que não estava revelado, mas quando ele revela, a gente começa a ler tudo. A visão fica 20 por 20, que é a visão plena, né? A visão fica, uau, agora eu enxergo, agora eu vejo. E não é que o Senhor estava sabendo de tudo. Todos os detalhes mais íntimos, ele estava sabendo de tudo. E ele diz, agora tá vendo como eu estava sabendo? Tá vendo como eu estava agindo? Tá vendo como eu estava fazendo? Tá aí, ó. Eu mostro para você agora. Intencional. Esse Deus que nós servimos, ele é intencional com a gente. Ele tem intenções, às vezes segundas e terceiras, com a gente. Ele nos mostra que esse reino mais físico e imediato, mas depois aquele futuro que vai vir, ele vai revelando e vai vindo, e as coisas vão acontecendo, e às vezes a gente nem imagina, mas chega o dia. Olha só a curiosidade que eu achei em Apocalipse 1:20. Ainda é o capítulo 1, mas ele vai fechar com uma interpretação que a gente precisa agora. Apocalipse 1:20 tem assim: esse é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita. Esse é o homem já falando, tá? E dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. O que é que isso interpreta para mim e para você sobre a intenção de Deus quando ele revela as coisas? É que ele é responsável por manter a nossa lâmpada acesa, mas nós somos a igreja. Nós somos lâmpada acesa por Jesus para iluminar toda treva onde a gente for. Assim como ele é responsável e nunca falha, ele sempre dá o óleo. Óleo aqui tem várias interpretações, mas meu Deus do céu, parece que está na cara, né? É aquele derramado do Espírito Santo, é aquela unção do Espírito Santo, esse óleo aqui é isso, tá? Então o óleo do Espírito Santo vai ali sempre, constante na sua vida, para que você nunca deixe a sua luz apagar. Para quê? Só para ficar brilhante? Não! Onde você for, vai ter dissipação de trevas, porque você é uma luz que chegou para dissipar toda a treva. A gente tem uma responsabilidade, não podemos fugir dela. Nós também temos que ser intencionais. Onde a gente for, estamos cumprindo essa missão de Jesus Cristo, de sermos lâmpada, sermos luz, para iluminar onde tiver todo tipo de treva. Nós somos essa luz. Essa é a missão que ele nos dá. Quando ele diz, eu vou te dar um mistério, sabe o que é esse mistério? Sabe o que significa essas menorás todas de ouro, conforme Zacarias? Porque antes Zacarias estava dizendo, Israel, tu és essa menorá que vai iluminar a terra toda. Aí chega a revelação intencional de Deus e diz, vocês que não são Israel, vocês também têm que ser luz para as nações. Porque vocês têm também um chamado. Mas não é qualquer lâmpada, tá, gente? Não é uma lanterninha. Tem que ser a lâmpada da visão de Jerusalém. É por isso que nós aqui temos que ser também uma menorá, para não esquecermos os judeus em primeiro. Né? Não é assim que Jesus fala? Judeus primeiro. Então é essa mesma visão, na visão de Jerusalém, na visão da menorá, nós somos lâmpada. Onde a gente for, a gente não pode deixar apagar. Onde alguém agredir, nós temos que proteger a fronteira. Não é que nem eles, tem que fazer também. Não, eu vou aqui agora agredir essa fé que você está sustentando. Não, peraí, aqui a gente fecha a fronteira. Agredir o meu povo, você não vai. Agredir a minha fronteira, você não vai. Aqui a gente se protege. Na mesma visão de lâmpada, onde você for, vai dissipar toda treva. Porque é para isso que ele constantemente derrama esse óleo sobre a sua vida. Constantemente ele está abastecendo. Constantemente. Esse grande pote de ouro, para nós aqui, é Jesus Cristo. Que vai sempre derramando do seu Espírito para iluminar nossos passos, os nossos projetos, mas não somente para a gente ser brilhoso. Ai, eu sou tão brilhante, como eu sou lindo. Você se lembra da história? O último que se achou assim, aconteceu o que com ele? Do céu foi precipitado, porque achava que era o querubim brilhoso, né, que andava sobre os ladrilhos de ouro, achava que era demais, do céu foi precipitado. Então a gente tem que ter uma garantia. Para que essa luz? Para que eu ilumine também outros caminhos, outras vidas, que elas também reconheçam a visão de Jerusalém, a visão
derramar do Espírito constante que só Jesus pode dar para mim e para você. Amém?